como alterar o tipo de escrituração no SPED-CF, mudando de contábil para livro caixa. Eu sou Verônica Barreto e eu ensino SPED-CF do zero ao registro 9.999. Bom, nesse caso, o tipo de escrituração ele é definido lá no registro 0010. Então, o primeiro ponto é você ir lá em dados da escrituração e checar como é que está a sua escrituração. Se está com um Czinho de escrituração contábil ou se está com um L de livro caixa. Mas veja bem, uma aluna perguntou, eu estava com essa dúvida aqui no canal, no outro vídeo que eu fiz, mas é o seguinte, o validador do SPED não permite essa alteração manual. Por quê? Ele bloqueia alguns campos para que você não consiga alterar. Isso significa que, se a gente observar, alguns tipos de alterações que a gente fosse tentar fazer nesse arquivo, ia mudar completamente a estrutura do arquivo. Vou citar um exemplo. Se eu crio uma escrituração como livro caixa lá no registro 0010 e de repente eu falo, opa, pela legislação, essa empresa teria que gerar a escrituração como contábil. O que o validador teria que fazer? Ele teria que criar registros, porque na escrituração contábil eu tenho todo o bloco K, tenho todo o bloco C, não é mesmo? Com plano de contas, com lançamentos. Ele teria que mudar toda a estrutura e não ia ter dado para isso. Porque, bom, você teria que cadastrar todo o seu plano de contas, cadastrar todos os lançamentos, né? E pior, depois dos lançamentos viria os saldos. E fazer isso de forma manual é muito demorado. Então, a opção correta é, se você errou, gerou o arquivo com um determinado tipo de escrituração e, antes de enviar, lógico, observou que não é aquele o correto, você quer mudar, seja de livro caixa para escrituração contábil ou vice-versa, o correto é você voltar no sistema onde você fez a geração do arquivo e alterar o tipo de configuração. Bom, então eu vou mostrar aqui, nesse sistema, um exemplo de como você pode fazer essa alteração no seu sistema. No caso desse, é só um exemplo, tá, pessoal? No caso desse, eu encontro a configuração do cadastro desta empresa que eu estou e venho onde eu já sei que é um parâmetro, né? E configuro aqui, ó, tipo de escrituração do SPED-CF. Eu digo para ele se é livro caixa ou escrituração contábil, tá? Se eu selecionar o livro caixa, ele vai gerar no arquivo o registro Q100. E se eu selecionar a escrituração contábil, ele vai gerar todos os registros de planos de contas, lançamentos e também os saldos contábeis, ok? É só um exemplo, então, nesse caso aqui, eu clico, dou OK e já estaria salvo, tá? Aqui no meu validador, dependendo do que eu selecionar lá, eu venho aqui no meu registro 0010, olha, e verifico a minha opção, basicamente aqui, ó, tipo de escrituração, nesse caso aqui tá contábil, tá vendo? Então é isso. Porque se você faz o arquivo SPED através de um sistema, né? Você vai buscar onde no seu sistema, qual é o campo que você precisa alterar. Agora, tem a opção de você fazer isso manualmente? Até tem. Você pode acessar o menu Ferramentas, exportar essa escrituração e trocar o C pelo L. Mostrando aqui no validador, a opção é essa aqui. Você vem em Ferramentas, exportar a escrituração, define qual é a pasta e qual o nome do arquivo se você deseja renomear e clica em gravar. Depois de feito isso, você vai abrir o seu arquivo e vai verificar aqui, olha, na sequência ele
começa a identificação. Esse primeiro quadradinho é a identificação do número do registro. Veja, 00001. O terceiro é o nosso, é o que a gente está tratando nesse vídeo, 0010. As opções onde ele define se é escrituração contábil ou livro caixa, você clica na sequência 0010 e veja que tem aqui um C. O C quer dizer que está definida a escrituração contábil, conforme a gente viu lá no validador. Se eu quero mudar, é só eu tirar o C e colocar um L. Depois disso, eu vou clicar em salvar e vai estar feita a escrituração. Mas veja que abaixo ele vai ter toda uma estrutura que está condizente com a escrituração do tipo contábil e não está condizente com a escrituração do tipo L, né? Se a gente procurar aqui, veja, ele vai ter todo o registro J e K, que são os saldos, mas ele não vai ter o Q100, que condiz com o registro L que a gente acabou de colocar. Então, nós teríamos que acrescentar aqui o bloco do registro Q100 e colocar os dados dele. Ou, do contrário, o validador vai começar a pedir essas informações. Achar, né, lógico, encontrar o registro 0010, por isso que é importante você saber aonde fica localizado cada coisa. O tipo de escrituração contábil ou livro caixa, ele está definido nesse registro 0010. Então, você acessa esse registro, exporta através do menu ferramentas, exportar escrituração, e você vai ter um arquivo texto. Acessa esse arquivo texto e troca o Czinho pelo L ou vice-versa. Porém, quando você fizer isso, e importar de novo no validador, importar novamente para fazer a validação, o validador vai começar a te pedir vários campos que o seu arquivo não vai ter, né? Porque, por exemplo, se você trocou de livro caixa para contábil, ele vai te pedir plano de contas, ele vai te pedir lançamentos, vai te pedir saldos, né, a cada trimestre, e aí o arquivo não vai ter. Então, você fazer isso de forma manual vai ser mais demorado. Por isso que o correto é você ir lá no seu sistema e gerar a escrituração novamente, ok? Vamos fazer um resumo? Trocar o tipo de escrituração de contábil para caixa ou vice-versa, onde fica registro 0010 do meu arquivo SPED-SF. Porém, se você trocar, o arquivo vai pedir outros registros que ele não vai ter. Eu falei muito de quando você troca do livro caixa para o contábil, mas o contrário também é verdade. Por exemplo, se você tem uma escrituração contábil e quer mudar para o livro caixa, qual é o registro que ele vai pedir? O registro Q100, é o controle do livro caixa, né? Ali você tem as entradas e as saídas. E vai ficar no seu arquivo os registros dos lançamentos contábeis, os lançamentos, os saldos. Será que o arquivo aceita com esses lançamentos? Antigamente aceitava, agora não aceita mais. Então, você teria que excluir todos esses registros que competem à escrituração contábil e não livro caixa, ok? Eu espero muito ter ajudado você. E se você ainda ficar com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom?